a Judeia ficou como um quadro de futebol. E os jogadores então foram correndo atrás do quadro de futebol de uma maneira, depois em outra direção assim. Então, por isso, o que aconteceu com estes reis iria afetar muito o povo de Deus e o templo de Deus em Jerusalém. E por isso ele está escrevendo o que vai acontecer aos judeus nos últimos tempos. Agora, para ver exatamente o que nós temos aqui nos primeiros versículos, vejamos aqui primeiro sobre o primeiro rei Ciro. Lembra-se que ele recebeu esta visão no terceiro ano, capítulo 10, versículo 1, de Ciro, rei da Pérsia. Agora, em capítulo 11, versículo 1, ele disse: mas eu no primeiro ano de Dario Medo, que estava reinando sobre Babilônia, enquanto Ciro estava lá no seu palácio na Pérsia. Então, ele falou que me levantei para o fortalecer e animar. Agora, e aqui esta figura celeste que está dando a interpretação a Daniel aqui, o próprio Jesus está nos explicando o que foi a visão de Daniel. Escute bem, versículo 2: agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Então, onde ele está falando? No Império Medo-Persa. Então, ele se disse na Pérsia. Então, haverá mais 3 reis. Agora, Ciro é o rei persa no momento que Daniel escreve e que esta figura celeste fala. E ele diz: se levantará mais 3 reis. Nós podemos abrir nossos livros de história e ver que Cambises foi o rei que sucedeu a Ciro. E depois Smerdes, e depois Dario Estaspes. Então estes são os 3 reis que se referem aqui. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Mas o último parte do versículo diz: e o quarto rei será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornando forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Veja bem aqui, o quarto rei persa era Xerxes I. Xerxes I ficou rico. Ele foi o mais poderoso dos reis persas. E depois ele começou uma guerra contra a Grécia no ano 480 a.C. Então, por que ele está nos contando esta história? Porque foi esta provocação de Xerxes aqui que realmente começou com a queda do próprio Império Medo-Persa, porque provocou a Grécia, e daí a Grécia foi batalhar contra o Medo-Pérsia por causa da provocação de Xerxes aqui. Então veja bem, aqui Deus está revelando a Daniel o que vai acontecer no futuro. E ele está até falando do número de reis persas até que haja uma provocação contra a Grécia. Então ele já nos predisse, né, em Daniel capítulo 8, que o Império Grego ia conquistar o Império Medo-Persa. E agora estamos vendo aqui como veio esta mudança de império, por causa de Xerxes, que provocou a Grécia. Agora, em versículo 3, leiamos: depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Aqui ele se refere a Alexandre Magno. Alexandre Magno é este rei poderoso que atacou a Pérsia por causa da provocação de Xerxes. Até ele tem nos seus livros de história que ele registrou o motivo de invadir a Pérsia foi essa provocação de Xerxes mais de 100 anos antes
de Alexandre Magno nascer. Mas este foi o motivo. Ele disse que eu vou agora vingar aquela provocação dos persas e eu vou assim batalhar contra eles e vou conquistá-los. Daí Alexandre Magno, este rei de grande poder. Mas o que aconteceu? Diz aqui em versículo 4, no auge o seu reino será quebrado. Lembre-se como ele morreu bêbado aquela noite, depois de só 3 anos de reino, de reinado, ele morreu. E diz aqui, e foi repartido para os 4 ventos do céu. Lembre-se como o reino grego se dividiu em 4 divisões. Lembre-se aquela bode, tinha os 4 chifres, o chifre notável entre os olhos se quebrou e apareceram 4 chifres notáveis representando as 4 divisões do reino grego. Então a mesma coisa aqui. É exatamente a mesma história que estamos lendo aqui em 11, capítulo 4. Mas diz aqui, não para a sua posteridade. Por quê? Não para a sua posteridade, porque, lembre-se, os generais de Alexandre mataram seus filhos. Daí os filhos não podiam herdar o reino. E o reino foi dividido, então, entre seus generais. Por isso diz, não para a sua posteridade. E passará a outros fora de seus descendentes. Agora, versículo 5. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Agora ele passa a falar, nesta divisão das 4 divisões, do rei do sul. Agora, como é que nós sabemos que este rei do sul é verdadeiramente o Egito, como escrevi aqui? Sabe que há muitos comentários que falam que aqui o rei do sul é os Estados Unidos do Norte, o rei do Norte é a Rússia. E aqui nós vemos então uma luta entre a Rússia e os Estados Unidos do Norte. Mas não pode ser. Sabe por quê? Porque aqui o próprio Cristo está interpretando a visão. E vou lhe mostrar aqui onde o rei do sul mora. Em versículo 8, falando do rei do sul, diz também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. E por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Diz aqui que o rei do sul mora no Egito. Então, por isso, então, a própria Bíblia nos diz que o rei do sul não é um país moderno, como os Estados Unidos, ou como a Rússia, ou como a China. Mas sim, a Bíblia diz que este rei do sul mora no Egito. Então está falando sobre Ptolomeu. E tem que ser, porque ele falou dos reis persas, depois este grande rei, e o reino dele ser dividido. Não pode ser tempos modernos, tem que ser daquela época mesmo, não é? Porque ele está seguindo os reis persas aqui, e agora nós sabemos que o rei do sul é Egito. Agora, em versículo 5 diz, o rei do sul, que é o Egito, será forte, como também um dos seus príncipes. Agora, um dos seus príncipes era um general com o nome Seleuco. Seleuco era um general no exército egípcio, e um dos príncipes lá no Egito, e um amigo grande de Ptolomeu. Sabe o que aconteceu? Então, este general dele saiu do Egito e foi lá e conquistou a Síria e a Babilônia por si mesmo, e se tornou o príncipe e o rei da Síria e de Babilônia, que é o rei do norte, a Síria. Então, até a Bíblia sabia disso. Imagine estes detalhes históricos. A Bíblia sabia quem iria ser o rei da Síria e de Babilônia. Sabia que iria ser um dos príncipes do Egito, mas não o rei do Egito. Ia ser um general lá no Egito. Mas que detalhe extraordinário, que a Bíblia pode predizer 200 anos antes dela acontecer. Mas é assim com a Bíblia. A Bíblia é um livro de história pré-escrita. Se escreve antes da história acontecer. É um milagre de Deus, porque a Bíblia é inspirada por Deus. É realmente a palavra de Deus, é a vontade de Deus.